vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Tem gente que nasceu para ficar e tem gente que nasceu para ser livre, para cair no mundo, para enfrentar as coisas, para ver o novo e conhecer o novo. Hoje o Pod Café recebe uma das pessoas mais especiais da minha vida, mas que eu tenho certeza que vocês vão conhecer muito nesse episódio e vão ver que ela é extremamente especial. Uma pessoa que já conheceu e se reinventou por diversas vezes, que se adapta em meio ao caos, que entende a hora de ir, a hora de ficar e que às vezes não entende também, mas que é extremamente competente naquilo que faz. Hoje, o Pod Café é com a analista de viabilidade comercial, Daiana Borges. Que lindas palavras. Muito obrigada primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E também é desafiador, como você sabe, né? Por conta da nossa relação de amizade, que eu tenho um apreço enorme. Dai, você é uma pessoa que já enfrentou 1000 versões de si mesma. Então agora, aqui a gente sempre recebe todo mundo com café. Queria que você pegasse seu cafezinho. Ai, meu Deus. Ai, Deus. E me contasse aqui, vamos fazer um brinde primeiro, né? Aí, tchim. E me contasse com o que você tá tomando o seu café hoje. Hoje eu tô tomando meu café com coragem. Que delícia de café, por sinal. É o frutado da CB, gente. Com coragem. Acho que é uma boa palavra para hoje. Assim, eu acredito que no mesmo dia a gente pode ter... A gente passa por, no mesmo dia, várias emoções, né? Então, às vezes, pela manhã você tá tomando um café com uma emoção, pela tarde por outra, à noite outra, né? O divertidamente estão sempre ali na mesa de comando. Mas é por agora, coragem. É muito bom isso. Dai, assim, ao longo da vida, você falou que a gente passa ali, né, ao longo do dia, por várias emoções. E ao longo da vida também a gente passa por várias camadas. Você é uma pessoa, assim, que eu conheço, né, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem mais, inclusive, a respeito disso. Como foi pra você, nesse processo de vida mesmo, de cada hora estar de um jeito, cada hora se sentir de um jeito, de não perder a sua essência? Porque eu acho que você sempre muda muito, as coisas mudam muito, a vida muda muito, mas você sempre mantém a mesma essência, que é a sua. Vamos lá, eu acho que é muito autoconhecimento. É claro que isso eu venho adquirindo com o tempo, né? Então, como você disse, eu passei por lugares onde eu tive a oportunidade de aprender, a oportunidade de conhecer pessoas diferentes e entender se ali era meu lugar ou não. Como você sabe, né? Eu me graduei na Universidade Federal de Alfenas, no curso de Ciência e Economia, e eu sempre costumo dizer que a universidade é o lugar que mais abre portas pra gente. Quando você está na universidade, são muitos os caminhos, né? Especialmente aqui em Varginha, eu tive a oportunidade de estagiar desde órgão público até indústria, né? Então, eu fui de um 8 a 80, podemos dizer, né? Sim. E aí, passando por esses lugares, né? Eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Ó, esse momento em que eu estou na faculdade é onde eu tenho mais portas abertas, é onde eu ainda posso escolher, aonde eu tenho que ter coragem para poder, às vezes, olhar para aquele lugar e entender, não, aqui não é o meu lugar, e seguir em frente. E com isso eu fui aprendendo e me autoconhecendo. Por exemplo, eu descobri que eu não gosto de indústria. Eu não gosto, gente. Eu gosto de relacionamento, né? Então, ali a indústria, onde eu trabalhava num setor que era bem mais operacional, né? Era mais fechado, onde eu não tinha contato com o cliente, não tinha muito relacionamento. Eu me peguei, assim... Meu Deus, onde que eu tô? Eu acredito que eu posso ir muito mais além. E aí, entender que era um momento de deixar aquele local, né? E eu acho que tudo isso foi construído, então, em cada lugar por onde eu passei. Você falou dessa questão sua na indústria. Quando a gente fala do curso, né, de graduação ali, no seu caso, de Ciência e Economia, a gente tem uma tendência mercadológica e social também, né? Com certeza. As pessoas migrarem para dentro desse setor.
Queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência de se descobrir. Porque às vezes a gente vai pro lugar, eu já passei muito por isso. Tipo, nossa, eu vou pra esse lugar porque eu acho que é a minha cara. Acho que combina super comigo, horrores. E aí, quando eu chego no lugar, eu falo, não, não é. E aí, depois que eu vejo que, de fato, eu precisava viver aquilo pra eu ter o entendimento de que não era o que eu queria. Mas também eu sei que eu vivi aquilo porque eu fui influenciada em algum momento da minha vida, da minha caminhada. Como foi pra você entender de fato que não era ali? Vamos lá. Muito boa essa pergunta. Adoro. Com certeza teve bastante influência. E também a gente quer encarar como uma oportunidade nossa, né? Sou tão nova, ter uma oportunidade de atuar numa indústria renomada, vamos dizer, numa multinacional, é o que todo mundo quer, né? Então, com certeza tem essa pegada, essa influência do meio, né? E também tem muito da minha curiosidade. Sim. Eu sempre fui muito curiosa de ir lá e entender como que era aquilo, como que eu poderia me desenvolver, se eu ia de fato gostar ou não. Acho que no fundo, eu sempre soube do que eu não gosto, né? Ou melhor, eu sempre soube do que eu gosto, mas eu sempre descubro daquilo que de fato não faz sentido, do que eu não gosto. E isso começou muito cedo, começou lá nos meus 15 anos no Cefet. Né? Ainda tem essa questão, né? Que lá no Cefet eu já entendi, por exemplo, que eu gostava dessa parte de relacionamento. Você pode que explicar eu gostava... pra turma um pouquinho do que é o você fez no Cefet? É uma escola técnica, né? Eu acredito... Eu não lembro se ela é nível nacional ou... Nacional. É nacional, né? Se era só em Minas. Mas tem em todo o Brasil, é uma escola técnica. E na minha cidade tem essa escola técnica. É uma cidade pequena, onde tem poucas oportunidades. Então, todo mundo quer ir para o Cefet, né? Porque é onde vão abrir portas também, né? E lá os cursos são limitados. Técnica e mecatrônica, eletrotécnica. Gente. Tudo sua cara, amiga. Sua cara. E redes de computadores e o curso de nível superior em engenharia, né? Então, eu fui até por conta de até mesmo liberdade financeira, porque eu sabia que eu poderia ter a oportunidade de ganhar bolsa lá. E aí, eu fui entender. E ali no Cefet, já com meus 15, 16 anos, eu já comecei a entender, já comecei a formar esse senso, né, crítico mesmo e de autoconhecimento. Opa, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Né? E aí, para a universidade, eu já busquei algo que já tivesse um cunho um pouco mais social, né? De nosso curso, embora se chame Ciência e Economia, gente, é um curso de ciências sociais aplicadas. A gente vai estar dentro de um instituto, né? Isso. E aí tem várias outras nuances e vertentes. Exatamente. E todo mundo, quando olha para a economia, acha que é um cunho muito mais financeiro, né? Mas também tem a parte ali social da coisa, tem a parte de história, que eu gosto bastante, tem a parte de, querendo ou não, que é possível trabalhar relacionamento. Sim. Então, foi aí que eu fui parar na Unifal e foi aí que eu fui construindo a minha trajetória, né? Como um todo, certo? E é isso. Eu acho que desde muito cedo eu fui descobrindo e me redescobrindo e aproveitando as oportunidades e tendo a coragem de ir lá e ver o que eu podia encontrar e se aquilo era para mim ou não. Isso é muito, muito valioso. Você é uma pessoa que é muito livre, assim. Livre para tomar suas decisões, livre para viver a vida. A liberdade, ela é algo que, quando eu vejo você, me inspira até, me motiva a querer ser uma pessoa cada vez mais livre. Para você, assim, ao longo da vida, da trajetória, você sente que essa liberdade te atrapalhou ou que ela te impulsionou mais? Que difícil, Bia. Você tá inspirada, hein? Vamos lá. Em alguns momentos, eu olhei e pensei que ela pudesse estar me atrapalhando. Em alguns momentos. Hoje, eu vejo que ela me impulsionou. Eu vejo. Em quais momentos? No momento que eu decidi sair de um estágio num órgão público, que era desejo de muitos da universidade, para fazer um intercâmbio. E voltei e fiquei desempregada.
Viveu um sonho, gente, literalmente. Exatamente. Por exemplo, Mas viveu. vivi e aprendi muito. E aí, depois de um tempo, com as novas oportunidades que foram surgindo e também com a mentalidade que eu fui criando e tudo que eu fui buscando após todo o autoconhecimento que eu adquiri nesse intercâmbio, por exemplo, eu vi que, de fato, me impulsionou. Falando nesse sentido de impulsionamento, gente, pra quem não sabe, nas horas vagas, quase todas as horas vagas, porque todo dia é isso, a Dayana, ela é atleta de tênis. E tênis é um esporte que é muito você e você. Você e você mesmo. E para uma pessoa que é 100% livre, liberdade, 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 faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos pode travar. Como foi para você descobrir esse esporte e essa paixão por esse tipo de esporte? Eu gosto bastante desse assunto. Vamos lá. Primeiro ponto que é importante é que eu descobri através do meu namorado, meu marido, e que por muito tempo eu ficava na dúvida se eu estava sendo muito influenciada ou se era algo de fato que eu gostava e que eu fazia por mim. E aí, com o tempo, eu percebi, não, realmente eu gosto desse negócio, gente. Acho legal. Realmente, eu gosto. E por que que eu gosto, né? Como você disse. Porque é algo que eu trabalho muito a minha mente, o meu interior. É muito o meu eu comigo mesma, né? Inclusive, tem até um livro sobre tênis que chama O Jogo Interior do Tênis. E aí ele faz uma analogia, ele fala que existe 2 eus, o eu interior e o eu exterior, vamos dizer assim. Então, e aí ele tem uma parte que fala assim que a mente, o corpo, muitas das vezes a mente julga o que o corpo já sabe fazer. Gente, exatamente. Profundo. E é mais ou menos por aí, né? A questão, muitas das vezes, no trabalho, nas relações, na vida como um todo, a gente se depara com vários momentos, às vezes, que a gente já sabe fazer algo e, às vezes, está sendo... Aí vem a questão do impulsionamento, né? E não se deixa impulsionar porque você está com um julgamento, auto-julgamento, né? Será que esse é o caminho? Ou com dúvidas, muito importante. Esse ponto é muito importante, porque quando você está jogando tênis, muitas vezes você pode perder um ponto porque você duvidou da decisão. Então, você vem uma bola específica e aí você fica pensando muito no que fazer, mas você sabe o que fazer, né? Você tem que tomar uma decisão e confiar nela. Então, esse é o tipo de coisa que eu trabalho jogando tênis e que eu trago para a vida, né? Então, eu consigo fazer muitas analogias, eu consigo... Quando eu vou fazer algum tipo de treino e eu treino bem, eu me sinto mentalmente mais forte. Nada pode me abalar. O esporte, ele tem muito disso, né? Ele traz uma força pra gente um pouco diferente. Gente, eu não sou do time do tênis, tá? Estou aprendendo por conta da Dayana, mas aprendendo a assistir, que é outra coisa que eu tenho trabalhado bastante, porque não pode fazer barulho. Que é Não uma durante dificuldade. o ponto. Então, durante o ponto. Gente, pensa, pra mim que vim de uma época de vôlei, onde é barulho o tempo inteiro, é muito complexo, mas o esporte realmente, ele fortalece a gente. Quando você falou de fazer um bom treino e se sentir mais forte, de fato é isso. No dia que eu jogo bem, eu falo, gente, arrasei, nada mais pode me abalar, porque se eu conseguir superar isso, não tem nada na vida que eu não supere. Acho que o esporte que traz esse impulsionamento e também é uma válvula de escape, que assim que é não. Com certeza. Né? É onde a gente aprende a olhar com calma para as situações, muitas das vezes. Para, respira, na hora a gente fica brava, remoe aquele ponto, que é igual as coisas da vida mesmo. Às vezes acontece uma coisa tão aleatória que você fica tão chateado, e aí você remoe aquilo. Aí no esporte você remoe aquele ponto 3 horas seguidas. Por que eu não joguei assim? Por que eu não arrisquei mais? Por que eu não tentei mais? Por quê? Porque... Só que já foi. Exatamente, essa é uma problemática muito... É até algo discutido dentro do tênis, né? Porque às vezes você perde um ponto
E aí você sai totalmente do jogo e pode vir a perder outros pontos, porque você ainda tá com a cabeça naquele primeiro ponto. E às vezes tudo que você tem que parar e concentrar e falar próximo. Já foi. Já foi. Já foi, Exatamente. agora é o daqui pra frente. Acho que qualquer decisão, a gente tá falando sobre a questão de arriscar, mas qualquer decisão da vida, em algum momento a gente vai ter sim que arriscar. Óbvio, né, gente, que arriscar com consciência daquilo que tá fazendo. Às vezes a gente vai arriscar inconsciente mesmo, não tem problema. Mas o não remoer, eu acho que é o mais importante. Entender e respeitar o processo. Você é uma pessoa que eu vejo muito isso, assim, né? Acontece as coisas, o negócio cai, volta e cai, e volta. E aí, gente, tem dia que realmente, assim, vai abrir uma coisa até pessoal. Me dá licença. Mas tem dia Fico que a com gente medo. vai embora e aí eu falo, e começo. Amiga, pelo amor de Deus. E ela fala, calma. Aí eu, mas isso. Não, mas não é assim. E eu fico muito brava. Na hora eu fico muito brava. Porque na hora eu tô remoendo. E aí depois eu paro e faço, nossa. Ela tinha razão. Não era pra eu remoer. E tem dias que ela tá assim também. E acho que é esse o equilíbrio, né, da vida. Eu acredito que eu só demonstro um pouco menos, mas É, não quer dizer eu que às sou- vezes internamente ali eu não vou estar remoendo, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de observar, Uhum. né? E às vezes eu também gosto muito de ouvir. E às vezes eu fico ouvindo e observando meus próprios pensamentos. Né? E analisando, faz sentido? Ou eu tô distorcendo a realidade, por exemplo? Mas, gente, isso eu construí com muita terapia. Ponto importante. Importantíssimo. Né? Hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu consigo remoer internamente e parar e prestar atenção nos meus pensamentos e analisar se faz sentido, se eu tô distorcendo a realidade, se eu tô sofrendo por antecedência, não que eu não sofra, né? Mas para tentar buscar caminhos para amenizar ou então para entender o que eu tô sentindo ali naquele momento e depois com calma tomar decisão sobre aquilo. Mesmo que seja talvez jogando tênis, por exemplo. Às vezes eu jogo tênis e depois da partida eu falo, nossa, faz sentido aquilo que aconteceu. Depois de um tempo, né, que aí a cabeça faz Exatamente. nó. Porque também a cabeça tá em outra realidade, em outra dimensão, em outra coisa. Aí acontece uma coisinha tão mínima que às vezes a gente associa numa coisa que foi lá no começo do dia. E às vezes a gente remoe, que no começo do podcast você já veio falando, né, que às vezes cada hora a gente está de um jeito, cada hora a gente toma o nosso café de um jeito. E é isso que acontece ao longo do dia, ao longo da vida, cada hora a gente tá de um jeito, tá Faz tudo muito bem. sentido isso, né? Fala a Muito, verdade. extremamente, extremo sentido. Porque ninguém vai ter a mesma emoção o dia todo, gente. Se você tiver sentindo a mesma emoção o dia todo, vamos avaliar. Porque um dia acontece muitas coisas em um dia. E pode acontecer pequenos detalhes que mudam tudo, né? Ontem mesmo aconteceu uma coisa. Ontem uma segunda-feira, sem muita expectativa. Uhum. Confesso que eu tava vindo um resfriado, eu tava até um pouco desanimada. Eu acho que eu comentei com você ou com alguns amigos próximos. E aí eu tava com um casaco, eu enfiei a mão ali no casaco, e aí tinha um ticket de uma viagem que eu fiz. E que foi uma viagem muito importante pra mim. Era um sonho que eu consegui realizar. E aí, quando eu vi aquele ticket, assim, meu dia mudou totalmente. Totalmente. Eu falei, opa, não, me deu um gás para poder trabalhar melhor, para poder trazer um pensamento mais positivo e otimista do que tem que vir pela frente da minha semana e assim vai. Então, são pequenos detalhes, assim, gatilhos, né? Que pode mudar totalmente as emoções. Que fazem muita diferença. Você falou sobre a questão de ter melhorado o seu dia e de ter melhorado no seu trabalho. No seu trabalho hoje, né, quando a gente fala de viabilidade comercial, você ajuda muitas pessoas a encontrarem o lugar ideal para construírem ali o sonho delas. Que eu acredito que vai para além de um negócio. Com é certeza. O sonho delas, né? Com É o certeza. investimento de uma vida, às vezes. Então, de um ponto inicial ali, você ajuda a encontrar o ponto de virada dessas pessoas. Na sua vida, qual foi o seu ponto de virada?
Eu acho que o meu ponto de virada foi após minha experiência na indústria. Na indústria, falando não só tudo, é um ponto profissional, mas foi para a vida como um todo, né? De entender que tá tudo bem dar um passo para trás e mudar um pouquinho ali a rota. E eu não falo que isso não é só pro profissional, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Né? E isso também, as relações, isso tudo envolve muita coisa, né? Então, eu acredito que foi ali, né, que eu tive uma virada de chave. E foi pra vida, não só pro profissional. Pra tudo. Nesse sentido de dar 2 passos para trás, na sua trajetória profissional, olha eu embananando, mas na sua trajetória profissional, você teve já diversos momentos. Eu comecei aqui o podcast falando, né, gente, que você é uma pessoa que já passou por várias coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Diversas áreas, diversas experiências, todas elas eu acho que engrandecem quem você é. Como foi para você? Porque você já esteve em posições de trabalho que foram diferentes, que a gente olha e fala assim, nossa, louca, porque saiu dali. E aí tem hora que a gente olha e fala, que bom, né? Dependendo da perspectiva, que bom que ela saiu e tá aqui. Como foi para você isso? Esses momentos de ter que dar 2 passos para trás? Teve momentos que foram, principalmente mais no início da minha vida acadêmica, vamos dizer assim, que caminham junto ali com o profissional. Teve momentos que foram mais fáceis, porque eu tinha muito esse raciocínio que eu já trouxe para você. Não, agora é o momento que eu posso escolher. Vai chegar um momento que vão me escolher. Neste momento eu posso escolher se eu quero ir para a indústria, se eu quero ir para o órgão público, se eu quero fazer estágio, se eu quero ser contratada. Mas vai chegar um momento, de repente 30, né? 30, gente, esse ano eu fiz 30 anos, dá uma crise de identidade daquelas. Então, e eu tinha isso na minha mente. Então, no começo, me desculpa, no começo foram, as decisões foram, né, as decisões foram mais fáceis. Desculpa. Uma aguinha. Eu me considero até muito corajosa por isso. Sim. Até no porque começo. Na nossa vida a gente acha que, nossa, gente, estou com 24 anos, 25, eu já tenho que estar com uma casa, um terreno comprado e uma vida todinha projetada. Exatamente. E trabalho que eu já estou há uns 5 anos. Então, justamente, então foi mais fácil, sim, eu tomei decisão de que eu ia sair do meu estágio e fazer um intercâmbio muito rápido, porque eu tinha muita certeza do que eu queria, era um sonho meu, e o impacto naquele momento ia ser menor. Então, no começo, essas decisões foram fáceis, mas com o tempo elas começaram a ter um peso maior, né? Tanto por conta da influência, né, do meio, né, como foi o caso de estar ali dentro da indústria, por exemplo, quanto também aquela preocupação de construir algo, né? Mas tá tudo bem dar um passo para trás e refazer a rota e entender o que de fato você gosta. Até hoje eu me descubro, né? Para quem me conhece assim, bastante, como você conhece de certa forma, outros amigos próximos sabem que eu tenho um grande carinho pela área de educação, por exemplo, que é algo que eu sempre busco, sempre tô tentando me atualizar. Eu também gosto muito da área de psicologia e tudo bem. E como que eu posso aplicar isso onde eu estou hoje? Entendeu? Eu acho que isso foi também uma virada, né? Da pergunta que você fez anterior, agora há pouco, né? Quando que eu percebi ali que estava tudo bem. Quando você consegue olhar e tentar aplicar no que você faz. Enxergar valor nas coisas que você já construiu, né? Exatamente. Aqui na UF mesmo. É um exemplo muito claro. Quando eu faço um onboard com novos franqueados, que estão passando ali da parte comercial para o meu time, eu me sinto a professora. Porque tem que explicar. Exatamente. Porque eu falo que, eu sempre costumo falar que eu busco educar o franqueado para as próximas fases. Educar mesmo no bom sentido, né? Até para que ele sofra menos.
Então, essa é uma maneira minha que eu encontrei de aplicar, né? Então, e aí eu estudo, por exemplo, sobre andragogia, que é educação para adultos, por exemplo, né? Então, eu sempre estou lendo sobre relacionamento, sobre comportamento, que envolve muita psicologia. Eu gosto muito. De vez em quando eu falo para você, não, mas isso é sobre você ou sobre o outro? Gente, eu tenho pavor dessa pergunta. Apesar dela fazer sentido sempre. Eu sempre costumo trazer isso, me perguntar, né? Até para entender e tentar ser o mais empática possível. E eu acho que é isso. É muito legal isso de ter um momento na vida de olhar de fato e valorizar as coisas que a gente fez. Gente, é muita coisa. Acho, né? acho que todo mundo aqui que tem acompanhado constantemente o podcast, eu acabo falando bastante, né? Sou bem conversadeira. E eu passei por muitas etapas também, assim, profissionalmente falando, pessoalmente falando, já tive muitas experiências em áreas distintas. E pra mim, a minha virada também foi quando eu consegui entender um pouco mais que cada lugar que eu passei, cada coisinha que eu faço, até hoje, cada coisa que eu faço, constrói a Beatriz. E eu posso utilizar isso no meu dia a dia. Eu posso trazer uma visão diferente pra dentro do que eu tô fazendo. Eu posso trazer uma visão diferente pra decisão que eu vou tomar. Porque a Beatriz de hoje não vai tomar a mesma decisão que a Beatriz de 17 anos de idade, que tinha uma vida totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente. Acho que é muito valioso respeitar esses momentos nossos e entender que tudo que a gente faz tem sim um motivo, um propósito. Eu gosto bastante dessa palavra. Tem um propósito, tem um porquê de ser. E aqui na CB, daí a gente sempre fala que ela é uma mistura. Então, ela é uma mistura de pessoas, de lugares, de rostos, de gostos, de conhecimentos e de histórias. Eu queria entender com você hoje, no momento atual, qual que é a sua mistura? Ai, vamos lá. Até pegando um gancho do último assunto, vamos dizer assim, hoje Hoje eu acredito que a mistura seja, né, coragem com um pouco de equilíbrio que eu venho buscando. Não é algo que é sólido, né? Mas é que venho buscando. Acredito que é uma boa mistura, coragem e equilíbrio. Até para você não sair tomando decisões precipitadas, que eu costumo olhar com calma para as situações. Algumas situações eu busco sempre olhar com calma. Às vezes você dá aquele pequeno surtozinho, né? Mas, opa, calma, vamos respirar e olhar com calma. Então, acho que é uma boa mistura. Coragem, calma, equilíbrio. E essa questão do equilíbrio, pegando ainda o gancho do último assunto, por exemplo, eu disse para você que eu passei pelo Cefet, né? Que é a escola técnica. Eu passei pela indústria. Eu passei... trabalhei com vendas em loja de roupa na minha cidade, trabalhei com cobrança, trabalhei com os meus pais, no negócio familiar. E como que hoje eu consigo aplicar, por exemplo, no meu trabalho? Eu sou uma pessoa que preza muito pelo relacionamento, mas eu também tento, na medida do possível, também ter um equilíbrio entre relacionamento e processo, né? Eu sou uma pessoa que não quando eu estava na indústria, era tudo muito processual. Eu sentia falta do relacionamento. Eu sinto que se eu ficar 100% no relacionamento... Perde-se o processo. Perde-se o processo. Então, eu sou uma pessoa que tenta buscar o equilíbrio. Eu tô citando muito o trabalho, mas eu acho que eu tento buscar isso sempre pra vida. Pra vida. Exatamente. É nessa questão de equilibrar, né? Como equilibrar trabalho, vida pessoal, apesar de que a vida pessoal mistura às vezes com o trabalho, é uma loucurada. Família, amigos, como equilibrar tudo isso tendo uma vida que, apesar de tranquila, é agitada? É desafiador. É desafiador. Porque às vezes bate aquele questionamento. Ah, eu tô aqui com a minha amiga, mas eu podia estar jogando. Ah, eu tô aqui jogando, hoje é sexta-feira à noite, eu tô aqui jogando, mas meu pai tá esperando por mim. Então, é bastante desafiador. É bastante desafiador. Mas eu acho que é algo super possível,
sem romantizar, é claro. A gente pode ser que a gente sempre fique com aquela sensação de que tá devendo Tô devendo algum algo, tá dos faltando um âmbitos. pouco. Exatamente. Não consegui ser 100% em algum lugar. Exatamente. Né? É a roda da vida. Trabalhinho da terapia, TCC. Né? Quando você tem ali a roda com todos os âmbitos desenhados e você vai dar uma nota, qual que é a nota que você dá para cada um desses âmbitos. Sempre vai ter um que você vai sentir que pode estar deixando a desejar, né? Mas e aí, como conciliar isso? Isso é um trabalho, uma construção diária, né? E que eu tenho buscado, não tenho uma receita, não tenho algo assim pronto, mas existe esse desafio e existe sempre esse questionamento, essa dorzinha interna. Será que eu... Ai, a sensação que não vai dar conta, às vezes bate a sensação de que não vai dar conta, mas sentar, como eu disse anteriormente, entender os seus pensamentos e ver se tá disfuncional, se não, o que você pode estar exagerando e tentar trazer para dentro da realidade. E planejar, né, gente? Eu gosto de planejar. Não, tem que planejar. Porque, assim, acho que a gente tem que, sim, sonhar. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Nossa, sou sonhadora, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu tento buscar meios para que aqueles meus sonhos se tornem realidade. Que eu acho que é isso, às vezes, que falta um pouco. A gente espera muito, a gente sempre quer muito, a gente vive num anseio de sempre ter, e eu faço, não tá suficiente, eu quero e não dá, e o que tá acontecendo? Parte um pouco da pressa, né, de se ter, porque hoje em dia tudo acontece muito rápido, né? Acho que fenômeno de rede, vida, tudo, né? Tudo tem acontecido muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, para além dessa vontade, dessa necessidade de se ter, dessa urgência, ainda tem também a parte do... Calma aí, eu preciso planejar, as coisas não vai cair do céu para mim, não. Senão seu sonho se perde também, né? Se perde. Porque aí você sonha aí esse sonho não deu, você sonha a parte 2, aí faz a parte 3 do sonho. Muda o sonho. Muda o sonho. E fica insatisfeito porque o que você Porque sonha, na verdade, é o primeiro sonho. E a vida vai sempre mudando, assim. Você falou também sobre a questão de ter trabalhado ali com seu pai e do seu pai te ligar para perguntar se você vai embora ou não. Queria que você falasse um pouco como é a sua relação com ele, né? Vamos lá. Não só com meu pai, mas com a minha família como um todo. Com a minha mãe, que tá mais longe, mas mesmo longe, a gente tenta sempre se fazer presente. A minha irmã, que tá lá em Nepomuceno junto com o meu pai. É uma relação... Assim, são minha base. São minha base. E eles são pilares muito fortes em tudo que eu construí na Dayana que eu sou hoje. Até porque são eles que me apoiam nas minhas loucuras. Sim. Né? Quando eu tomei a decisão de sair do meu estágio novamente, olha como que tudo conversa, né? A gente envolve trabalho, estágio, vida acadêmica, pessoal. E aí eu fui lá e fechei o meu intercâmbio do dia pra noite, eu liguei pra eles pra contar que eu tava fazendo isso e assim, e sentir aquele apoio, não tem sensação melhor. E o meu pai é do mundo, né? Eu do mundo, assim... só para vocês entenderem, meu pai é de Minas, eu nasci em Goiás, meus irmãos mais velhos participaram do Paraná. Por todos os cantos do Brasil. Meu pai foi dono de circo. Meu pai, como diz você, é um ícone. Ele é um ícone, gente. Então, ele sempre foi meu maior incentivador. Então, justamente por conta do meu pai, é que eu tenho essa alma livre. A liberdade veio. Exatamente. Também da minha mãe. Hoje, minha Sim. mãe também é uma referência muito forte nesse sentido de acreditar nos meus sonhos, de acreditar que eu posso e buscar. Mas essa alma livre vem muito da minha família, vem muito dos dois, porque eu nasci em Goiás e eu vim pra cá muito pequena e eu ficava aqui, lá, e minha mãe nasceu no Paraná e meu pai viveu no Paraná também, sempre viajando, sempre andando muito, então eu sempre gostei muito de viajar, muito em decorrência disso, sempre fui muito curiosa também em decorrência disso. E, assim, são pilares muito fortes na minha vida.
e que talvez às vezes até cause um desequilíbrio, porque às vezes a gente tende, né, a olhar ali mais para a família, E que tá mas tudo bem. e que tá tudo bem, exatamente, que é graças a eles, como eu te disse, que a gente que eu Acho que a pude. família é o primeira parcela da nossa vida, assim, é com que a gente entende quem a gente é. Dependendo do momento, é onde a gente entende que a gente não quer ser. E aí, É para onde a gente quer voltar. exato, a gente vai, quer voltar, a gente tá lá, a gente quer ir embora, aí é um caos. É onde a gente às vezes busca uma validação, Sim. né? Então, mas é isso, é tudo pra mim, minha família. Achei muito, muito bonito isso, porque, de fato, e acho que a concepção de família também, ela é isso, ela é liberdade. Hoje a gente discute muito, né? Tem-se essas discussões em alta na rede. O que é família? Acho que família é quem te abraça, família é quem te acolhe, família é quem te escuta, mas ao mesmo tempo é quem te puxa a orelha. Ao mesmo tempo é quem te dá o choque de realidade, que às vezes você não quer ter naquele momento, porque você quer sonhar primeiro. Depois você respira com calma. Mas é um misto, assim, de coisas. Isso que eu vejo como família. Por isso que eu te perguntei da sua, porque eu vejo o quanto ela te forma e ela é importante pra você enquanto pessoa. Acho sensacional, assim. Muito obrigada, inclusive, por dividir isso. Dai, assim, eu queria entender com você, depois de tantas voltas, aonde, para onde você sente que você tá indo agora, né? Você disse ali que seu pai foi dono de circo, então vamos contextualizar. Onde você sente, qual que é a próxima parada do circo da Dayana? Ai, meu Deus, criatividade, Beatriz. Difícil pra mim essa pergunta nesse momento. Como eu te disse, esse ano eu fiz 30 anos. Trintou. A idade do sucesso. Tchim, tchim. Então é um momento, é um ano. Eu diria que do ano passado pra cá, onde a gente vai se questionando muito sobre se você tá, se você cumpriu com alguns objetivos de vida. Hoje eu olho para trás, eu vejo que sim, que eu consegui cumprir muitos objetivos, mas ainda tem muitos sonhos para realizar. Então, a Dayana é a Dayana sonhadora de sempre e que vai buscar sempre concretizar cada um dos seus sonhos da sua maneira, independente de onde ela esteja, né? E aonde ela estiver, ela vai sempre trazer, né, das suas experiências, da sua experiência para o seu trabalho, da sua experiência para os seus relacionamentos, porque eu gosto muito de compartilhar, inclusive, falo bastante também quando são assuntos que eu gosto. E é isso. Essa é a Dayana. É para onde eu quero seguir, continuar buscando realizar meus sonhos. Nesse teor educacional que você disse que gosta também e psicológico, se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo do cedo, enfim. Não sou boa nisso, gente. O que você acha, assim, que é necessário? Porque, como eu disse, quem tá, o nosso público, né, as pessoas que nos veem aí normalmente são pessoas que estão no meio da correria do dia a dia, no meio se perguntando aonde que eu tô, pra onde eu vou, quem que eu sou, o que que eu quero, o que que eu não quero. Otocotocotocobô. O que você deixaria, assim? Nesse teor, planeje. E nunca é tarde, né? Eu, por exemplo, estou no momento de planejar. Eu tenho pensado muito, planejado muito em como que... o que eu posso fazer, o que eu posso buscar de conhecimento e, como eu já disse, como que eu posso aplicar aquilo que eu gosto dentro do que eu faço hoje. E eu acho que se eu pudesse deixar... estou podendo, né? Nessa oportunidade, eu acho que é isso. Planejamento, olhar com calma para as situações, para poder tomar a melhor decisão possível, assim como no tênis, quando você tem um meme no tênis que é uma bola, é quando vem uma bola e aí ela é uma bola boa que você pode trabalhar ela de várias maneiras. E aí você pensa, e aí você erra.
Porque você não tomou uma decisão. Então, tome uma decisão e siga firme naquele objetivo com muito planejamento, que é possível, dentro da realidade de cada um, sem romantizar nenhuma emoção e nenhuma dificuldade ou dor que possa vir a ter. E se o planejamento não deu certo, gente, tá tudo bem em tentar outra vez. Como diria Raul Seixas. Que filósofo hoje, gente. Muito. Dai, Exatamente. queria muito te E nunca agradecer. é tarde também, né? Jamais! Jamais. Eu acho que em qualquer momento da vida é válido recomeçar. Você falou do seu pai. Se eu puder parafrasear o homem da minha vida, meu pai, ele formou em hotelaria, gente. Meu pai tinha seus 60 anos. E ele com diploma, um sonho e uma grande festa, né? Outro Porque ícone. ele era outro ícone. O Sr. Benedito era animado. Até um pouquinho da personalidade dele. Mas ele me motivou muito a isso. A realmente ver que nunca é tarde. Desde que a gente queira. Não tá tarde. A gente só tem que querer. Nesse sentido, a gente só tem que dar um passinho. Um ato de coragem, às vezes, resolve muitas coisas. Coragem, a palavra. Coragem. Dai, muito, muito obrigada. Assim, em nome da CB, em nome da Beatriz, em nome do Guilherme, que tá aqui com a gente, que é quem acompanha a gente sempre, dentro aqui da nossa produção, né? Que é quem organiza as lereias da minha cabeça. Quem fez Muito, o muito cappuccino. obrigada. Quem fez o nosso cappuccino, gente. Esse cappuccino maravilhoso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Eu é quem agradeço. Muito obrigada. E é isso. Pensei que fosse mais difícil. Gente, esse foi o Pod Café, o podcast da CB. Como vocês já bem sabem, é o café que combina com o seu estilo. E essa conversa aqui eu tenho certeza que vai combinar com a sua história em algum momento da sua vida. Acho que se a gente puder tirar alguma coisa desse episódio de hoje, é que tá tudo bem começar de novo. Desde que a gente tenha planejamento. Bora agir, tirar as coisas do papel, mas planejar primeiro aquele papelzinho. Pega o papelzinho, planeja e depois coloca em prática. Eu tenho certeza que, mesmo se na hora você parecer que tá confuso, que tá estranho, no final as coisas dão sim certo. E eu espero que dê certo pra você, assim como eu espero que dê pra mim também e pra todos nós. Um beijo.